Nós estamos iniciando o nosso simpósio hoje. Eu, o Alexandre e o José Roberto estaremos com vocês nessa quinta-feira, e na quinta-feira da semana que vem daremos continuidade, né? Então serão 2 dias sobre o mesmo assunto, mas é muita coisa para falar, então não vamos falar tudo hoje. Então vamos iniciar hoje e daremos continuidade na semana que vem, tá? Então nós vamos começar com o nosso evangelho, mensagem e prece. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Boa noite. O livro Vigiai e Orai. Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te incomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos, ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente, a opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser. Assim, vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade deste encontro aqui nessa casa de paz e amor, agradecendo as equipes espirituais que zelam e cuidam desse ambiente, que nos recebem, nos acolhem, nos amparam. E possamos hoje, aqui na companhia dos mentores dos trabalhos da casa, dos nossos mentores individuais e dos irmãos que aqui também enchem esse salão para nos acompanhar, para trocar experiências e também aprender. Obrigado, Pai, pela oportunidade do trabalho e do estudo. Boa noite, tudo bom? Então, como a Rosiane introduziu, né? Nosso propósito hoje aqui é em 2 noites nós falarmos sobre o tema, né, do nosso simpósio é a importância da educação espírita em tempos de transição planetária, tá? Então, só antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, né, só para a gente delimitar e estar bem claro, né, o nosso foco, o nosso propósito, né, em relação ao tema, a importância da educação espírita, né? Então, a importância da educação, de forma genérica, né? Ninguém tem dúvida da importância da educação nas nossas vidas, né? Todo tipo de educação, a educação intelectual, né? Que a gente tem na escola, a educação física, né? A educação do nosso corpo, né? Isso também passa por se educar. A educação moral, né? Que nós precisamos ter, tá? Mas o nosso propósito aqui é específico em relação à educação espírita, tá? E, da mesma forma, se a gente não delimitar, a educação espírita, ela tem sua importância também de forma ampla, né? Desde
da criação, da nossa criação como espíritos, né? Ela começa lá, né? Igual começa a educação de um bebezinho, né? Na verdade, a educação do bebezinho começa ali na barriga, né? A nossa como espírito também, ela começou lá quando nós fomos criados simples e ignorantes, né? Todos iguais. Mas o nosso foco aqui é a gente, nós refletirmos sobre a importância dessa educação espírita nos tempos atuais, nos dias de hoje, né? Que é justamente a transição planetária, tá? Então, em tempos de transição planetária. E aí sim, a gente entrando mais especificamente no conteúdo do nosso tema, né? A nossa divisão ela vai ser entre hoje e a próxima semana, ela vai ser dividida em três principais conjuntos, que é transição planetária, então a gente entender esse momento, né? Para que justamente a gente entenda a importância, né? Aí sim, a segunda parte é a educação espírita, né? Então, como aplicar a educação espírita nesse momento de transição planetária? E um terceiro que é chamado, que a gente chamou de tomada de consciência, né? Que é justamente esse despertar, ou eu diria que são receitas, né? Dicas e receitas de como nós conduzirmos, né? Como nós trabalharmos da melhor forma a nossa educação espiritual. Bom? Tá? Então a gente falou aí sobre o tema. Tá certinho aqui, né? Aí sim. Então esse é o nosso primeiro subtema, vamos chamar assim, tá? Transição planetária, tá? Então, para a gente entender transição planetária, veja só, a gente não vai se aprofundar, não vai explicar, a gente só quer entender esse contexto, né, em que nós vamos abordar a educação espírita. Então, o universo em constante movimento e transformação, né? Então, o planeta Terra está em movimento, né? Nós estamos em constante movimento. O universo está em constante movimento, né? Desde quando? Desde a sua criação, né? Aí se tem, né? Como foi criado o universo? A gente não vai entrar aqui nessa polêmica ou nessa discussão, até não é nosso propósito, mas existe a lei, né, do evolucionismo, do criacionismo, mas a criação em si, né? Vamos partir do princípio do Big Bang, né? Uma massa única e a partir de uma grande explosão, né? E se espalhando infinitamente, se criou o universo, tá? É, Segundo os cientistas, por acaso, né, nós que acreditamos em Deus, a partir do princípio inteligente da criação de Deus. E a partir dessa explosão, desde lá há 4 bilhões de anos atrás, né, o universo está se expandindo, está se movimentando. Nascem estrelas, morrem estrelas, então tudo está se movimentando. E, segundo a criação de Deus, né? Deus é onipresente, onisciente, né? Ele cria tudo para que evolua, para que se desenvolva, para que se movimente, para que se desenvolva, tá? Então, nós temos um universo em constante movimento. Opa, para trás, para frente, sim. Então, só para a gente, tá? Só informações para a gente ter essa dimensão. Então, no universo, o universo ele é composto, isso aqui são números, né, científicos, né, precisos, não dá para ter certeza, mas se estima 1 trilhão de galáxias, né? É até difícil de mencionar esse número, né? 1 trilhão, a gente não usa, né? A gente nunca usa esse número. 1 trilhão de galáxias, tá? Dentro dessas galáxias, né, em cada uma dessas galáxias tem de 100 a 200 bilhões de planetas. Esse número é estimado da Via Láctea, que é só uma das galáxias. Então existe 1 trilhão de Via Lácteas. Dentro de cada uma dessas Via Lácteas, cada uma tem seus nomes, tá? Existe aí de 100 a 200 bilhões de planetas.
dentro da Via Láctea, tá? De 100 a 200 bilhões de planetas, 300 milhões de planetas são potencialmente habitáveis, né? Então, potencialmente pode vir a ter vida, segundo estudos ou avaliações, seja da atmosfera, seja do solo, né? Ou pode ter tido vida, isso que se estuda, se busca, se já existiu ou não, evidências de qualquer tipo de vida, tá? De qualquer tipo de vida. E existem 3.200 estrelas como o Sol, ou seja, só como o sistema solar, isso dentro da Via Láctea, tá? Dentro da Via Láctea. 3.200 estrelas como o Sol, né? Então, e a gente chega no planeta Terra, né? Então, o planeta Terra é um planeta de uma dessas possíveis 3.200 estrelas como o Sol, né? Dentre esses 300 milhões de planetas com potencial habitável. Então, olha a dimensão disso. E tudo isso está em movimento. E a Terra não é diferente, né? Então, a gente está chegando aqui em nós, né? A Terra, fisicamente, tem seu movimento de rotação, de translação, ela está em movimento. Tá? Mas não é desse movimento que a gente está falando, tá? A gente está falando do movimento de evolução, né? Mas é só para a gente, né, poder seguir, todos no mesmo raciocínio. Alguma dúvida de que o universo está em transformação e movimento e evolução, né? Não, o próprio planeta Terra é um exemplo disso, né? A gente, se olhar para trás, né, e hoje a gente vai perceber isso. E o universo todo está assim, nascem estrelas, morrem estrelas, né? Isso está em constante movimento. Especificamente do planeta Terra, tá? Acho que dá para ler, né? Não está muito focado, tá? A gente não vai ficar se aprofundando nisso aqui. Isso aqui é só para a gente ter essa noção, né? Da transformação do planeta Terra. Então, de baixo para cima, né? Ali, ó, na última coluna, 4 bilhões de anos atrás. Lá no Big Bang, a partir do Big Bang, há 4 bilhões de anos atrás. Tá? Não vou ficar falando os nomes, que é pouco relevante para nós. O que interessa para nós é essa coluninha aqui, que é o principais eventos. Então, são períodos que foram denominados, né, por algumas características principais. Então, ali, ó, formação de escudos cristalinos, né? Enfim, é uma massa, né, quase que homogênea, planeta Terra, com formações de escudos cristalinos. Primeiras formas de vida, e aqui quando se fala primeiras formas de vida, são formas de vidas microscópicas, né? Começando lá na ameba, né? Enfim, seres microscópicos. E aí ali já dando um salto, né? A 320 milhões de anos atrás, surgimento dos répteis, né? Então, dessas formas de vidas microscópicas, é lógico, não são saltos, né? A gente saiu lá de 4 bilhões para 320 milhões, né? Então, tem muito tempo para isso acontecer. Então, o surgimento dos primeiros répteis, né? E aí, na sequência, o surgimento dos peixes e vegetais, né? Então, aí tem a teoria de que a vida, né? As primeiras formas de vida começaram na água, né? No planeta Terra, ele é a maior parte composto de água, né? E lá, quando o surgimento ainda, né? Talvez fosse até mais, né? Subindo ainda, o surgimento dos primeiros continentes, né? Que eles chamam de Pangeia. Então, seria essa formação física, né? Da terra, né? Do solo, né? E aí um ponto interessante aqui, ó, eras do gelo, ele chama de eras do gelo. Então foram períodos onde o planeta se congelou, né? Talvez pela falta de calor, enfim, as circunstâncias, se congelou, derreteu, se congelou, então tiveram aí algumas eras do gelo. E aqui não existia nem o ser humano, o homem, né? Tá? E isso daqui é o exemplo da transformação, da movimentação do planeta, tá? Dentro do universo. Formação das florestas, né? Que aí vem lá os vegetais, formação das florestas, surgimento dos tipos de rocha, muito em função de erupções vulcânicas, enfim, é o planeta
vamos dizer assim, entre aspas, né, se manifestando de forma viva, né? E tudo isso, segundo cientistas, puro evolucionismo, né? Mas tudo dentro de um propósito da criação, né? Tinha um porquê de tudo isso acontecer. Aí lá, 170 milhões de anos, surgimento dos dinossauros, né? Já são formas de vidas, né? Já não mais na água, não mais primitivas, né? E veja só que interessante, extinção dos dinossauros. Eu vou fazer só um parênteses aqui, né? Trazer bem para o dia de hoje. A gente está lá atrás, mas eu vou trazer para o dia de hoje. O homem, né? Eu costumo dizer que o homem ele o ser humano. Nós somos pretensiosos e arrogantes, né? Nós achamos que nós temos o poder de extinguir uma espécie ou de salvar uma espécie. Nós podemos sim influenciar muito nisso, colaborar muito com isso, para o bem ou para o mal. Mas existia o homem aqui, e os dinossauros surgiram e se extinguiram, né? Como um processo por circunstâncias que não cabe a nós aqui, nem tentar se aprofundar ou explicar, né? Eu só estou querendo dar o exemplo de como o planeta está em transformação e movimentação independente do ser humano, tá? Divisão, confesso que é pouco relevante também para mim, também para a gente aqui, o que ele quer dizer com divisão. Mas aí a gente dá um outro salto, 70 milhões de anos, tá? A formação dos atuais continentes. Teve lá embaixo a formação dos continentes, mas eles foram se transformando, né? Continentes que se estuda era um só, e depois foram se dividindo. Até se você pegar o mapa e for, eles se encaixam, né? Tem um certo contorno de encaixe, mas se formando da forma que a gente conhece hoje, tá? Surgimento das aves, tá? Formação de montanhas, né? Tudo o planeta Terra se transformando, evoluindo, tá? E aí outro grande salto e a gente chega aí bem pertinho da gente, 1 milhão de anos atrás, né? Que ele chama aqui de a última era do gelo, né? Ou seja, ainda teve uma outra era do gelo. E a gente ainda não está falando aqui do homem, do ser humano, né? Ainda se encontra, né, mamutes congelados, coisas assim, né? Muitos fósseis congelados ainda desse período, tá? E aí dentro, né, desse intervalo, já chegando nesse intervalo, tem lá, ó, surgimento do homem. Olha quanta coisa aconteceu, quanta transformação aconteceu até o homem, né, surgir, né, no planeta Terra. Por isso que eu faço essa observação. Olha, não precisou do homem para nada disso acontecer até aqui. Não foi o homem que causou algumas dessas destruições, né? Aliás, um outro parênteses, a destruição é uma lei natural, né? Está lá no Livro dos Espíritos, entre as leis naturais, a destruição é uma lei natural, ela faz parte das leis de Deus, ela é necessária, né? Até para o nosso ciclo, nossa reencarnação, né? Nosso corpo precisa se destruir, ele se destrói, ele morre, para que a gente, né, tenha como uma outra lei natural, a da reprodução, a gente possa reencarnar, enfim, está tudo dentro dos propósitos e do planejamento de Deus, tá? E aí, aqui a gente vai falar da evolução em dois mundos, e está na bibliografia, e fica uma dica, né? Então, até o homem surgir no planeta Terra, né, o planeta vinha evoluindo, e o homem surge ali. E o espírito? E nós, como espírito, né? Surgimos o quê? Junto com o homem? Naquele 1 milhão de anos atrás? Não. E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, ele explica, é muito interessante, a gente também não vai se aprofundar nisso aqui, mas é muito interessante, ele explica isso, ele faz um paralelo, ele passa, no livro ele conta como foi acontecendo a evolução do planeta Terra e como foi acontecendo a evolução, nossa evolução,
como espíritos nesse período, desde os 4 bilhões de anos, né? Então, essa evolução foi acontecendo em conjunto. É, nós, todos nós, criados iguais por Deus como espíritos simples e ignorantes, né, nossas primeiras experiências no planeta Terra foram, veja só, não vamos, a expressão não é essa, não foi encarnado no mineral e no vegetal, não é isso. Foi próximo a ele, junto a ele. Então, junto ao reino mineral, junto à rocha, junto aos vegetais, tá? É, aprendendo com essa evolução que acontecia fisicamente no planeta, tá? É, no mundo, fazendo uma analogia, né, como a concepção de um bebê, né? Um bebê ele já vai tendo experiências desde as primeiras células e já tem, né? O espírito já está ali ligado àquele feto, vai tendo experiências desde das multiplicações das primeiras células, né? Ele já vai se desenvolvendo, ele já está evoluindo ali fisicamente com o corpinho que está sendo criado e o espírito, né? Não tem, na evangelização infantil, a gente tem lá, as mamães grávidas podem e devem vir, né? A evangelização infantil começa na barriga da mãe, a questão da educação espírita, tá? Então, só fazendo esse paralelo que nós, espíritos criados ali, junto com o planeta Terra, nós tivemos essa experiência ali junto do reino mineral, né? Muito primitivo, né? Já no reino vegetal é um nível de experiências, né, de aprendizado maior, porque ali o vegetal já é uma forma de vida, né? É uma forma de vida orgânica, né, onde já tem necessidades. Então, nós ali, né, desde a nossa criação como espíritos, nós fomos evoluindo junto com o planeta e junto com essas experiências. E aí fica a dica, né? A Evolução em Dois Mundos trata bem isso. Na Evolução em Dois Mundos, então, ele trata justamente a evolução do mundo físico, né? O planeta, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tá? E o mundo espiritual. Então, ele vai mostrando isso acontecendo em paralelo e como isso vai se juntando e faz todo sentido, tá? E aí a gente começa a entrar no que mais nos interessa, que é justamente a nossa educação e evolução espiritual, que é o nosso propósito aqui no planeta Terra. E no mundo espiritual, né, nós temos aí dois aspectos importantes para se preocupar com a nossa evolução, que é a evolução intelectual e a evolução moral, né? Como espírito, nós precisamos evoluir, né? Em todos os sentidos, tá? Como fisicamente também, mas fisicamente já entendeu como acontece essa evolução, né? E como espírito, a gente precisa evoluir intelectual e moralmente. Intelectualmente, né? É o processo, é o natural. Ninguém não precisa de religião para saber ou fazer o processo da educação intelectual, né? Isso está em todas as sociedades. Isso está claro, isso é uma necessidade. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, né? Então, a educação intelectual é pré-requisito, tá? E a evolução, né? A educação moral, né? Então, e aí a gente vai entrar especificamente na transição planetária, né? Segundo a visão espírita. Por quê? A transição planetária, a gente pode, e por tudo que a gente já viu, quando começou? Hoje tá na moda falar, né? Estamos num momento de transição. A transição planetária, ela começou lá no Big Bang, certo? Nunca parou de se transformar, de evoluir, né? Então, tudo começa no Big Bang e a gente tem um propósito e um lugar a chegar, certo? Nos tornarmos, nosso objetivo qual é? Chegarmos
sermos espíritos evoluídos, puros, né? Até chegar num mundo, num planeta, provas e expiações, regeneração e, pode falar, me ajuda, celestial, né? Fugiu a palavra, tá? Esse é o nosso objetivo. A gente ainda está aqui no provas e expiações, tá? Então, a transição planetária, ela está acontecendo. E por que que agora a gente está falando muito? E é isso importante da gente ter a visão espírita, né? Do que é a transição, do que é essa transição planetária, tá? Então, tá aí, ó. Nome que se dá ao período em que o planeta se impulsiona a sair de um nível de consciência específico, de uma dimensão, para ir a outro mais evoluído, né? Complexo, né? Vamos simplificar o que que significa. Significa essa transição, né? Se dá o período que o planeta se impulsiona a sair de um nível específico para um outro mais evoluído. Qual que é esse nível específico nosso? Planeta Terra, estamos aqui, planeta, mundo de provas e expiações. Qual que é o próximo nível? Um mundo de regeneração, tá bom? Pessoal, vou fazer um comentário que eu devia ter feito no começo. A gente até está com o aqui embaixo, né? Tá aqui com o Zé Roberto. A gente tem, quem quiser fazer pergunta, está aberto para perguntas. A gente só não vai abrir falado, tá? Para que a gente possa cumprir aqui o nosso cronograma. Mas o Zé Roberto tem aqui uma prancheta com umas fichinhas. Então, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, se for do que a gente estiver falando aqui, a gente já encaixa, se não vai ser respondida no final ou no máximo na semana que vem, tá bom? Então, quem quiser, só levantar a mão, ele dá a prancheta para vocês poderem fazer pergunta. Ah, e o pessoal que está também vendo pelo chat, se quiser fazer pergunta, pode fazer. A gente só vai dar uma filtrada ali. A filtrada é só para ver, opa, vamos responder agora ou vamos responder no final, tá? Então tá aberto no chat também, tá? Então tá aí, a transição planetária é isso, tá? Então, poxa, Alexandre, você contou toda essa história para falar que a transição planetária é, é importante isso, tá? Hoje, né, é mais ou menos assim, olha, daqui eu comecei a estudar hoje, estou no primeiro ano, né? Eu sei que lá quando eu terminar o colégio vai ter o vestibular. Quando eu deveria começar a me preparar para o vestibular? Desde lá do meu primeiro ano. Mas a gente não tem, né, lá no primeiro ano esse nível de consciência e maturidade. É mais ou menos como acontece conosco nessa jornada de evolução espiritual, né? É, nós temos várias encarnações, né? Todos nós. Então, é, na minha primeira encarnação, há 600 anos atrás, ou lá 2000 anos atrás, vivi lá uma das minhas encarnações na Era de Cristo, eu estava preocupado com a transição planetária, tinha essa consciência de transição planetária, né? Se tivéssemos uma consciência, poderíamos falar assim, olha, vou me preparar desde já, porque em algum momento isso vai ser necessário e vai acontecer, tá? E aí, né, só fazendo esse link dessa transição do mundo de provas e expiações para regeneração, né, a gente tem que entender a nossa realidade, né? Então, precisamos, essa transição ela vai acontecer. O planeta Terra, ele vai passar a ser um planeta de regeneração. Isso é um fato, tá? Ah, mas o homem vai destruir o planeta. Não, o planeta Terra não vai ser destruído. Ele com certeza vai continuar se transformando, como se transformou desde a criação do universo até hoje, tá? Nós devíamos nos preocupar menos, tomar cuidado com a minha frase, né? Temos que nos preocupar com o planeta, sim, com o meio ambiente, tá?
A lei da destruição é uma lei natural, mas ela não precisa do homem para acontecer. É uma lei natural. Ela não precisa que o homem destrua nada para isso. Então, o homem destruir algo não faz parte da lei natural, né? Só tomar esse cuidado, a gente aborda esse tema na evangelização infantil para não deixar as crianças, os jovens, né? É normal eu ir lá destruir uma planta? Não, isso não faz parte. Uma planta morrer faz parte da lei natural. O homem destruir uma planta não faz parte da lei natural, tá? Então, no mundo de provas e expiações, provas e expiações, né, no nosso planeta Terra, como ferramenta de evolução. Tá? Então, são essas provas e expiações que são a ferramenta para nós, como espírito, evoluirmos. Tá? Então, exemplos aí, o que são essas provas e expiações, né? Então, por exemplo, as guerras, né? É, as guerras são criação de Deus? Não são. O homem que cria, né? Que as promove. E elas acabam servindo, né? Justamente de instrumento e de ferramenta para que nós nos provemos, nós testemos o nosso aprendizado, a nossa evolução, a nossa consciência. Tá? A pandemia, né, que é um evento recente, a pandemia, ela nada mais é do que um processo em massa que aconteceu, mas a pandemia, ela é uma doença, não é? As doenças existem, as doenças fazem parte do nosso processo de aprendizado, né? As doenças são reflexos dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas falhas, e servem para que a gente também aprenda com elas e reflita. A pandemia, ela é um processo em massa, e isso está acontecendo, se a gente for observar no planeta Terra, né? É, desencarnes coletivos, né? As guerras fazem parte disso, né? A pandemia, acidente, não é acidentes, né? São os problemas climáticos, né? Que se tem de enchente, né? Acidentes, grandes catástrofes, tá? Isso são processos de resgates coletivos, tá? Riqueza e pobreza, né? É, riqueza e pobreza não é sinal de evolução ou não, né? Todos nós, em, se não numa mesma encarnação ou encarnações diferentes, nós vamos ter que provar das duas, né? As duas, tanto a riqueza quanto a pobreza, é prova e expiação, né? Aí você fala assim, poxa, riqueza é expiação? Pode ser expiação sim, né? Pode ser, saber lidar com a pobreza, né? Não é fácil, porque fica parecendo que um é prova e outro é expiação. Eu estou ali sofrendo com aquilo, né? Quantas pessoas sofrem tendo muito dinheiro e quantas pessoas são felizes sendo pobre, né? Então os dois são necessários. O poder, né? Poder político, econômico, social, isso faz parte desse processo de provas e expiações. Tá? E tudo isso como ferramenta para a nossa evolução espiritual. Tá? A transformação física do planeta ocorre desde sua criação, é o que a gente conversou aqui até agora. Segundo as leis divinas, inclusive a da destruição. Tá? A nossa evolução intelectual, a evolução intelectual da espécie humana, caminha a passos largos. Também acho que é inquestionável, né? Seja na ciência, seja em questão de tecnologia, né? Então, a nossa a evolução intelectual está muito à frente da nossa evolução moral, né? Eu diria que um caminha a passos largos e o outro um pouquinho a passo de formiga, né?
E qual que é o problema disso, né? O que a gente tem que atentar? Por que que a gente tem que atentar e nos preocuparmos com isso? Porque essa transição, a transição planetária, essa transição do planeta Terra de provas e expiações para a regeneração, e o próprio nome já diz, regeneração, nós nos regeneramos pelo quê? Pelo conhecimento intelectual, pela tecnologia. Se fosse pela tecnologia, que bom, né? Seria fácil, né? Cada vez estaria mais perto de, se alguém esperar que a inteligência artificial faça isso, não vai acontecer, tá? Então, a própria palavra regeneração, ela está ligada a qual dessa evolução ou desse desenvolvimento? Ao moral. Então, tá aqui, ó. A transição planetária está acontecendo no campo moral, ou ela vai acontecer no campo moral. No plano físico, o planeta Terra está seguindo o seu curso antes de nós e vai continuar conosco ou sem nosco, né? Não existe essa palavra, ou sem nós, tá? No plano intelectual, meu, nós estamos bem, e no plano moral, tá? Então, essa transição vai acontecer, o planeta Terra vai passar a ser um planeta de regeneração, e quem vai acompanhar? Quem tiver a evolução moral. E aí, eu fazendo aqui o link, essa evolução moral está diretamente relacionada à nossa educação como espírito, a nossa educação espiritual. Não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com formação, com intelecto, com posse. Não, é moral, tá? Então, aqui eu fico o gancho, né, e a passagem para o nosso próximo tema, né, o subtema, que é justamente educação espírita. Qual que é o caminho, qual que é o meio para isso? É nos educarmos espiritualmente, tá? Nós estamos numa casa espírita, então a ferramenta que nós escolhemos, o caminho, né, é esse. Mas a educação moral, também só um parênteses, ela não acontece só, são só os espíritas, só para a gente desvincular essa frase, né, educação espírita, né, talvez seja a melhor educação do espírito, né, porque a educação do espírito ela não acontece só na casa espírita. Então, não é só espírita que vai acompanhar o planeta Terra para a etapa de regeneração, né? Independente de espíritas, católicos, evangélicos, ateus, né? Mas que estiverem nesse nível, nesse grau de evolução moral da educação do espírito, né? Nessa condição de regeneração, vai acompanhar o planeta Terra, tá bom? Então, é esse o ponto para a gente entrar e aí começar a entender, né, esse caminho, tá? Então, esse é o contexto em que nós nos encontramos. Se nós não começamos, e aí cada um a seu tempo, né? Se eu não comecei a me preocupar com isso, com essa minha educação espiritual, eu tenho 51 anos, né? 40 anos atrás, eu comecei agora, ok, nunca é tarde, né? E para isso nós temos também várias encarnações. A única coisa que não é aconselhável é falar assim, não, na próxima eu me preocupo, né? Ou na próxima, ou na próxima. Por isso talvez a gente esteja tanto tempo ainda no planeta Terra, né? Então a gente tem e deve ter condições de acelerar isso. E é por meio da nossa educação espiritual, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos em poucos. Tem alguma pergunta Não? Tá? Pessoal, se quiserem fazer pergunta depois, a gente responde lá no final, tá? Mas durante a gente também está aberto para essas perguntas e respostas, ok?
Então, agora nós vamos dar continuidade ao tema, falando um pouquinho da educação espírita, né? Então, nós temos lá. Ah, então, se a verdadeira educação desperta um processo evolutivo no educando, este processo poderá ser desencadeado em qualquer ser humano. A influência benéfica de um educador, consciente de seu mandato, poderá se imprimir em qualquer educando. Então, esse é um trechinho do livro da Dora Encontre, que ela fala justamente sobre a pedagogia espírita. As reencarnações são o nosso processo de evolução. Vamos aprimorando nossos atos e pensamentos com o objetivo de alcançar a condição de espírito puro, que é destituído de falhas morais. Podemos comparar com a escola, em que cada ano avançamos quando mostramos que aprendemos. A cada aprendizado vem novos desafios. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina do amor, onde tudo posso, mas nem tudo devo, usando sempre a consciência e ensinos do maior pedagogo que nós temos, que é Jesus. Então, Deus nos deu a vida e as oportunidades de aprender com ela. Nenhuma dificuldade que nos apresenta é maior do que aquilo que podemos. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente passa por dificuldades, por problemas, por desafios, mas nunca Deus nos dá aquilo que não estamos prontos para enfrentar. E o bom é que, além de nos dar a vida, ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, podemos sempre vir novamente com o objetivo de tentar de novo. Como na escola, né? Como nós falamos aqui, a escola traz aqueles aprendizados que a gente tem que mostrar que aprendeu para seguir em frente. Então, a lei da reencarnação é exatamente isso. E Deus nos dá essa oportunidade porque, ele sendo todo bondade, ele nos dá a oportunidade de seguirmos em frente. E nós não aprendemos sozinhos, porque Jesus nos ensinou a caridade. E, naturalmente, os espíritos mais evoluídos escolhem trabalhar nas densidades da Terra para ajudar na evolução daqueles que são menos evoluídos. Então, por mais problemas que estamos passando, percebem que nós não estamos sós? Quando recorremos à prece, a gente consegue se conectar e sentir essa ajuda. Na prece, sempre temos que pedir o quê? O amparo, a força, a inspiração, para que podemos seguir em frente. Como que Jesus ensinava? A gente sabe que ele é o maior pedagogo e exemplo que nós temos. E como que ele ensinava? Por parábolas, para que todos pudessem entender a sua mensagem. Não discriminava, abraçava e educava todos com firmeza e muito amor. Mostrava simplicidade e ensinava através do exemplo. Ensinava empatia e respeito. A gente consegue fazer isso? Ainda não, mas estamos no caminho, né? Então, muitas vezes a gente abre o Evangelho e a gente vê ali as lições que são tão preciosas e que traz todo esses exemplos de Jesus, que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, de que forma que ele fazia? Na hora em que eu estou ensinando alguém ou me reeducando, eu consigo lembrar das lições de Jesus, né? Então, nós estamos, assim, num momento de muita delicadeza, de comunicação, de convivência com as pessoas. Por isso que muitas vezes a gente esquece desses exemplos que Jesus deixou. Dentro dos ensinamentos dele, Kardec deixou escrito tudo que podemos aproveitar e aprender no nosso dia a dia. Então, dentro desses exemplos que Jesus deixou, Kardec mostrou pelas obras básicas. E aí, quando nós estudamos as obras básicas, nós conseguimos refletir sobre as nossas atitudes e pensar sobre tudo aquilo
que nós estamos vivenciando. De que forma nós estamos vivenciando? Como eu estou convivendo com as pessoas da minha família, com as pessoas na rua, no meu trabalho, né? Consigo pôr em prática? E aí entra a educação espírita. Como o Alexandre disse, a educação do espírito. Ela vem trazer um suporte para que possamos seguir na nossa jornada evolutiva. Então, a importância da pedagogia espírita, né? Ela vem de encontro a isso que a gente passa no dia a dia, porque busca as potencialidades do educando, acrescenta hábitos morais saudáveis à formação intelectual. Olha que coisa boa, né? Leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Então, no século passado, tivemos um grande avanço na ciência, na tecnologia, muitas coisas ajudando em muitos aspectos da nossa vida. Este século ele já é mais voltado para as questões morais. E aí nós estamos nesse processo de aprendizado dessa moral, né? A educação espírita, ela vem trazer justamente isso. Então nós temos a tríade da pedagogia espírita, que é o convite, a liberdade e o amor. Convite à evolução. Agir com amor. Experimentar erro como construção do conhecimento. Então, eu não posso olhar à minha volta as pessoas e achar que todos estão no mesmo nível de evolução. E nem é para usar isso como, eu já estou superior ao outro. Não. O que os irmãos espirituais superiores nos ajudam? Nos ensinam a ajudar aqueles que ainda estão num outro patamar diferente de nós. E nós usamos, então a gente pode ajudar aqueles que não estão no mesmo nível de evolução que nós, e nós podemos nos ligar aos irmãos espirituais superiores para que eles nos auxiliem naquilo que a gente ainda tem a aprender. Então, ainda transição planetária, é um constante movimento, não só de todos os elementos, mas principalmente o nosso movimento, né? Que diariamente, a cada momento, estamos trabalhando para isso. Então, a pedagogia... Claro. Então, pegando, né, só a questão que a Rô falou, ela fez o comentário que no século passado, muito focado ao desenvolvimento intelectual, e esse, né, foi o que eu comentei também, nosso foco, nosso objetivo, a gente precisa acelerar o moral, né? Essa transição, e como eu falei lá da transição planetária, ela não é abrupta, né? Então, olha, eu estou no meio do caminho, né? Então eu vou estar sempre aqui em provas e expiações, eu não vou para regeneração, né? E aí um bom exemplo disso, né? Tem o livro, não está, mas a gente vai incluir na bibliografia para vocês no final, que é Exilados de Capela. Tá? Ele é um bom exemplo, uma boa leitura para a gente entender essa questão, né? Poxa, olha, eu não estou evoluído, desenvolvido a ponto de ir para um mundo de regeneração, de acompanhar o planeta Terra, tá? Ok, uma próxima encarnação, eu vou continuar num mundo de provas e expiações, num outro, só que nesse mundo eu vou estar levando o quê? Eu vou estar levando todo o conhecimento intelectual que eu tenho e a nossa evolução moral que a gente já tem, né? Então, no livro Exilados de Capela é interessante, né? Hoje a gente tem dificuldade de explicar, de entender, a gente tenta entender como se construíram as pirâmides, né? Como se construíram grandes coisas que lá ficaram, mas as civilizações que fizeram aquilo não estão aqui para mostrar. Como se tinha tecnologia naquela época para fazer o que fizeram, né? E aí ele mostra isso, né? Que eram espíritos que não estavam evoluídos o suficiente para acompanhar
a evolução do planeta onde eles estavam encarnados, e eles ainda precisaram de algumas encarnações num planeta de provas e expiações. Só que aqui no planeta Terra, eles eram muito mais evoluídos do que todos que estavam encarnados aqui naquele período, né? E aí isso também explica por que essas civilizações, né, assim, foram desaparecendo e desapareceram. Por quê? Em um determinado momento eles atingiram esse nível de evolução, né, espiritual e educação moral, para assim passar e encarnar num mundo de regeneração, tá? Então, esse exemplo que eu quis dar foi justamente para isso, né, que essa necessidade desse compartilhamento, né? O aprendizado, ele acontece assim, né? Então, nós aqui estamos na Casa Espírita como educadores e educandos, né, ao mesmo tempo. A gente está o tempo todo fazendo esse processo, né? A gente está participando de cursos, né? Estudando para poder, de alguma forma, também colaborar e compartilhar. E todos nós estamos também em níveis diferentes, tá bom? Isso mesmo, né? Então a gente tem aqueles espíritos que já têm algum grau de evolução que vai nos auxiliar naquilo que eles podem auxiliar. Mas, por outro lado, eles também têm questões que eles ainda precisam aprender. Por isso que a pedagogia espírita, ela traz esse convite. Todos estamos aqui para evoluir. Convite para nos aprofundarmos. Quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas dificuldades e aquilo que a gente pode superar, né? Liberdade. O que é essa liberdade? Respeitar o momento de cada um. Então, da mesma forma que esses espíritos vieram de outros planetas para trazer a evolução, o avanço para nós, por outro lado, eles também tiveram questões para aprender. Então, é um círculo constante de aprendizado. E essa liberdade é respeitar o momento de cada um. Então, eu não posso, de repente, perceber. A gente pode pensar numa linha do tempo própria, olhar para trás, questões que a gente já fez lá atrás e que hoje a gente não faria. Atitudes, palavras que a gente teve com alguém, que a gente discutiu, ou alguma atitude que a gente fez que foi um pouco rude. E aí eu olho para trás e falo, nossa, mas eu fiz aquilo. Como que... Então, hoje, a gente faz uma análise. Então, eu não poderia mais, hoje, com a consciência que eu tenho, eu não posso repetir aquele erro do passado. Então, lição aprendida é lição não repetida. Mas todos nós temos a liberdade, que Deus nos deu a oportunidade da encarnação e nos deu a liberdade e o tempo. Mas Ele não deu só todo o planeta. Ele nos trouxe Jesus, que é o nosso governador. E Jesus nos deixou exemplos claros. Olha quanto tempo a passagem de Jesus e nós ainda estamos aqui tentando aprender o que ele deixou. Não é verdade? Então, essa liberdade de respeitar. Eu não posso viver de ficar só pensando no que eu fiz de errado, mas sim dar um passo à frente. Então, não percebo mais como eu era, mas tenho ainda coisas a aprender. Então, é um constante, né? E o amor. Jesus sempre ensinou a agir com amor, experimentar o erro como construção do conhecimento. Então, eu errei porque naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, se eu fiz, é porque eu não sabia que era errado, eu estava dando um mau passo. Hoje eu tenho essa consciência, então eu tenho o dever de me respeitar, me amar e prestar atenção para não fazer de novo. Sempre novas atitudes. Então, o vigiai e orai. O tempo todo, né? O Evangelho nos ensina isso. Que a gente tem que vigiar e orar sempre. Então, a gente não pode iniciar o dia sem fazer uma oração. A gente não pode terminar o nosso dia sem refletir sobre tudo que eu fiz.
né? É um exercício diário, como a gente tem os hábitos do dia a dia, né? Então, toda vez que eu me levanto, eu faço a minha higiene, eu tomo café da manhã, eu me preparo para o trabalho. Antes de tudo isso, fazer uma oração, ler um trechinho das obras básicas, né? O Evangelho, ele é o livro de cabeceira porque ele traz muito dessa moral, que é o que a gente aprende na educação espírita. A pedagogia espírita, ela está toda inserida nas obras básicas, né? Está inserida no meu dia a dia, que eu possa hoje ser melhor do que ontem, sempre. Isso explica as grandes diferenças que nós vemos no mundo. As ofertas e oportunidades são para todos, mas cada um absorve o aprendizado no seu ritmo. Ah. Passando pelo momento de transição planetária, percebemos muitas evidências. O que antes se fazia escondido, hoje aparece. A internet ajuda muito nesse processo de mostrar o mundo. Então, antigamente, para a gente saber a notícia do que acontecia do outro lado do mundo, demorava. Não é verdade? Hoje em dia, não. Hoje em dia, num clique, a gente tem as informações na mão. A gente tem a notícia do que acontece no mundo. E aí, qual o tipo de campo vibratório que eu vou formar? O que eu desejo com essas notícias? Como que eu tenho que me comportar no dia a dia nesse processo de educação espírita? Então, tudo isso está inserido nas minhas atitudes, pensamentos e ações do dia a dia. O que é criar o campo vibratório? É criar um ambiente onde eu possa estar sempre aberta ao aprendizado, ao não julgamento, ao amor, que era como Jesus ensinava, certo? O educador torna-se condutor desse processo. Então, não podemos, por exemplo, exigir que um bebê amarre os sapatos no tempo certo. Ele vai com maturidade, então ele não vai saber amarrar o tênis, mas quando ele crescer um pouquinho mais, ele vai ter maturidade física, intelectual e a habilidade motora para fazer isso. Então, a gente não pode exigir de uma pessoa uma evolução que ela ainda não está pronta, né? Um aprendizado que ainda não está pronto. Então, nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, certo? No mundo de provas e expiações, podemos dizer que estamos na infância do processo de evolução. Então, nós estamos na infância ainda. Por isso, o mundo de provas e expiações, onde o mal ainda se sobressai. Por quê? Quem ensina essa parte do mal? Nós com as nossas falhas morais. Então, o orgulho, o egoísmo, né? A crítica, o julgamento. Então, estamos ainda na infância. E estando na infância, a gente ainda tem muito que aprender. Não podemos nos sentir desanimados com isso, ao contrário. É apenas uma forma da gente observar o mundo para a gente poder seguir em frente. Ainda temos muito apego à matéria. Então, a gente se melindra, a gente se apega à matéria. Por isso que existem tantas brigas de poder, as pessoas ainda se apegam a títulos, posses. Então, uma pessoa ela é mais importante do que a outra porque ela tem mais posse ou porque ela tem um título. Então, tudo isso é inerente ao ser humano e à infância da evolução. Quando cuidamos de uma criança, porque o que acontece na educação espírita? Quando a gente se torna adulto, nós somos responsáveis pela nossa educação e pela educação de uma criança, né? Então, nós temos filhos, sobrinhos, filhos de amigos, somos tios, enfim. Qualquer criança jovem que esteja sob a nossa tutela também tem que seguir essa tríade da educação.
espírita para poder auxiliar, né? Então, nós temos que estar atentos ao nosso processo de evolução e aprendizado e ao processo de evolução e aprendizado da criança que está sob os nossos cuidados. Quando cuidamos de uma criança, precisamos primeiro nos reeducar e conduzir a educação dessa criança passando valores através do exemplo. Então, às vezes eu falo como era a educação antigamente, né? O que acontecia? Os adultos falavam, as crianças ouviam e acabou. Agora não. Hoje em dia é uma geração que se a gente fala assim, não pode fazer tal coisa. Ah, por quê? Então, antigamente, os filhos não questionavam os pais, simplesmente seguiam a sua ordem. Hoje em dia, não. Hoje em dia eles questionam, mas eu não posso por quê? Aí muitos adultos pensam, está indo contra a minha autoridade. Não. Simplesmente eles estão questionando como forma de aprendizado. Então, além de falar, o exemplo das minhas atitudes, dos meus pensamentos, através daquilo que eu falo com as crianças, é que eu vou estar passando os valores para eles. No capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, do Evangelho, é um capítulo que mostra muito sobre a família e o que nós temos que aprender com elas. Então, eu acho que a família é o nosso maior desafio, né? Porque é nesse círculo de poucas pessoas é que a gente tem o maior desafio de como conviver, lidar em harmonia. E aí nós escutamos muitas famílias com muitas histórias de desarmonia, e as crianças chegam contaminadas com tudo isso. Então a gente precisa passar. Esse capítulo, ele é interessante para estudar, justamente para a gente refletir. Como está a nossa família? Como eu me relaciono com essa família? Compreendei o grande papel da humanidade. A missão nos está confiada. Nossos deveres são para nossos filhos. O Espiritismo vem facilitar ao revelar as imperfeições do coração humano. Então, nós ainda temos essas imperfeições. E vamos olhar para elas com carinho, né? Tudo isso que nós estamos colocando hoje não é no intuito de deixar as pessoas pesarosas, não, é para refletir. Como eu estou convivendo com meus filhos, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo no trabalho, no meu dia a dia, né? Então é uma forma de reeducação, quando eu faço uma análise de mim mesmo. E aí eu vou também direcionar, porque a criança e o jovem ainda não estão maduros, nem fisicamente e nem intelectualmente, para poder seguir com certos valores que os adultos já têm. Muitas vezes eles agem impulsivamente, instintivamente, então cabe a nós darmos todo esse amparo. A evangelização infanto-juvenil, ela é um evento importante, porque ela traz esse suporte para a família. Então, a doutrina espírita, ela nos traz toda a obra básica, baseada nos ensinos de Jesus, o Espírito da Verdade trouxeram, e muitos outros espíritos trouxeram muitas revelações do quanto o plano espiritual e carnal estão intimamente relacionados, e aí cabe a nós se debruçar sobre esses estudos e nos aperfeiçoar, tentando nos reeducar. Quando a gente vem à casa espírita, a gente está se permitindo, né, através das palestras, dos cursos, entender um pouco melhor isso. Quando a gente traz as crianças para a evangelização infantil, então nós temos não só o amparo para a criança e para o jovem, é o amparo para a família, né? Então nós temos no sábado, no domingo,
e no sábado na Caspage. Então, nós temos 3 evangelizações infantis, que elas trazem todo esse amparo para a família, todo esse suporte. Nem sempre a família está passando por um momento agradável, então, muitas vezes, a doutrina espírita vem dar um suporte juntamente com especialistas, se precisa, né? Às vezes precisa de uma terapia, de um tratamento espiritual, mas toda a evangelização, a casa espírita, ela traz essa questão do aprendizado, da educação, como forma de ajudar no processo evolutivo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aí não tem também? Não? Todo mundo quietinho, só ouvindo? Pode falar. Quem é aqui, ou quem está assistindo a gente na live, quem é educador aqui? Eu estou vendo mais educadores aqui. Nesse processo, né, todos nós somos educadores, né? Somos educadores e educando, né? No mínimo, nós temos que nos enxergar como educadores de nós mesmos, né? Senão é muito cômodo eu transferir isso para terceiros, né? A gente faz muito isso com os filhos, com as crianças, né? Ah, educação é na escola. Não, né? Tem que participar. Mas em relação a nós, então, todos nós somos o tempo todo educadores e educando, né? Então, eu acho que algo importante para a gente sempre refletir. Mas como assim eu sou educador? Eu tenho muito que aprender com o nosso comportamento, com a nossa postura, com a minha reação em relação ao comportamento de alguém comigo, né? A minha reação, né, equilibrada, né, com amor, compreensão, é uma forma de eu ajudar a educar o próximo, né? Nós estamos todos no mesmo, estamos juntos aqui, tá? Então, eu falo isso, tá? Em causa própria, porque eu estou na evangelização já há um bom tempo. Me convidaram para participar como educador, né? Do curso de educadores espíritas. E aí, quando me convidaram, eu falei, cara, por que não estão me convidando? Eu não sou um educador de formação, eu não sou professor, né? Eu não fiz pedagogia, né? Eu falei, me convidaram, eu falei para a Lúcia e falei para a Rô, se me convidaram, né, porque viram alguma coisa que eu posso colaborar. E aí, durante o processo, eu percebi isso. Não, nós somos educadores o tempo todo, em casa com os filhos, né? Se não é com o filho, é às vezes com alguém mais velho, a gente está nesse processo, tá? Então, nós temos que nos enxergar também como educador, nós fazemos parte desse processo, em relação a nós e em relação ao próximo, tá bom? O Alexandre falou é bem interessante, porque quando a gente olha na evangelização, eu vou falar na evangelização do domingo, que é aquela que a gente trabalha, então a gente tem, ele já falou que não é da formação, tem o José Roberto, que também vai falar com vocês a semana que vem, que não é, ó, o Marco também está aqui, trabalha na evangelização na Caspage e aqui, né, então não são de formação. Então, quando a gente fala educação espírita, quando a gente fala educador, não é só aquele que tem um diploma, não, né? Como o Alexandre falou. Então, é até interessante a gente ver como que esses colegas da evangelização, que têm outra profissão, como que eles trabalham na evangelização. É bem interessante. A didática deles é bem interessante. E é muito, por isso que eu falo, a gente está sempre num processo de aprendizado mesmo, porque a gente não precisa ter o diploma, né? Basta estarmos abertos para esse processo de autoeducação e de educação dos jovens e das crianças. Bom? Ninguém quer falar mais nada? Todo mundo quietinho? Então, a gente agradece muito a presença de todos e eu espero que na semana que vem estejamos juntos para a gente completar. Temos ainda muita coisa para falar e muita coisa para trocar ideia. Então, eu gostaria até que vocês viessem aí com
com questões para a gente discutir. Aí nós vamos falar um pouquinho mais da atualidade, tá bom? Uma boa noite para todos e muito obrigado pela presença. Vamos, nesse momento, nos acomodando de forma confortável, vamos asserenando nossos pensamentos, tranquilizando o nosso coração. Vamos nos concentrando na nossa própria respiração, algo que nós fazemos de forma tão automática. E agora vamos sentindo o ar entrando nos nossos pulmões, saindo. Vamos nos permitindo, nos deixar envolver toda a equipe espiritual, os trabalhos da casa, os trabalhos do GAD. E vamos assim, agradecendo a Deus por mais este dia, por mais este aprendizado. Vamos agradecer a Deus da mesma forma que nosso irmão Jesus agradecia e nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom retorno para casa, uma boa noite de sono.